Mais uma vez tentando entrar online aqui. Acho que agora vai, hein? Instagram derrubou as duas vezes a entrada da live. Meu celular também parou. Agora a gente vai de novo. Bora lá. Aguardando a entrada do nosso convidado, do Marcos, para a gente poder iniciar nosso bate-papo. Foi. Pronto, agora foi, né? Agora foi. É que meu celular travou e fechou o Instagram no meio. Pronto, agora eu tô vendo você. Olá, Marcos, bem-vindo novamente. Olá, Débora. Olá, Maria Helena. Mariana, tudo bom? Sejam bem-vindos. Olá a todos, A gente boa vai iniciar noite. nosso bate-papo em alguns instantes. Boa noite. Boa noite. Estamos nos aquecendo Bem aqui que enquanto Débora falou. detectaram logo o som. Bem que Mas Débora é falou e assim eu mesmo. tentei entrar de novo. É, Aí de novo. é assim mesmo. É, Quem sabe faz ao vivo, né? pois é. Faz parte do espetáculo. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Obrigado Com pelo convite. certeza. E o bom é assim, né? Na hora. Não sei se eu estou online. Alô? Alô? Pronto, Olá, tô Débora. online porque o seu vídeo aí teve um. Travou aqui um pouco a imagem, mas vamos em frente. Marcos, eu tô vendo o teu vídeo travando um pouquinho. O teu som também, não tava conseguindo te ouvir. Olá, Danilo. Olá, boa noite. Aconteceu isso comigo, né? O oposto. O seu vídeo travou, aí voltou. Não sei se o meu agora já está normal. Já tá normal. Pronto. Já tá normal. É, acho que a gente já pode ir começando, né? Vamos começar. Vamos lá. Marcos, pessoal, quem não conhece, a gente está aqui com o Marcos. Para quem não me conhece também, meu nome é Andréia. A gente resolveu fazer essa live. Na verdade, eu não conhecia o trabalho de Marcos. Quem me apresentou o trabalho dele foi a esposa dele, Débora, que é aluna já da gente do Instituto Vita. E ela veio falar para mim, apresentar o quanto é importante esse trabalho dele, que é desenvolver essa mentalidade de inteligência financeira nas crianças. Começar a partir de agora, fazer com que as crianças aprendam a lidar muito bem com o dinheiro e construir o seu futuro. E aí eu vou deixar que Marcos se apresente um pouco, fale um pouco do currículo dele, da formação dele, para onde começou a ideia de desenvolver esse trabalho também. Boa noite, pessoal. Bem-vindos todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu sou advogado, sou formado em Direito, sou advogado e eu tenho certificação em blockchain, né? Uma certificação que eu fiz, e também eu tenho uma plataforma chamada Moura Marcas, que trabalha com registro de marcas, e também atuo na área de direito tributário, especificamente para as empresas, né, de pequeno porte. Eu me dedico muito a ajudar essa camada que normalmente não tem muito apoio, né, muito acesso. E no Brasil também o empreendedor muitas vezes não é visto de uma forma muito justa. Mas o projeto da série JGL, né, começou porque eu tenho um filho, João, tenho um filho com a Débora, e
né, vinha estudando sobre investimento, comecei, né, também a investir há um tempo, e eu tinha aquela ideia de tentar descobrir como passar isso para o João, né? E aí eu primeiro comecei a desenvolver uma série, que é a série Joãozinho e os Guerreiros da Liberdade, que lancei esse livro aqui, essa versão, o livro está na Amazon, o e-book. Aí há pouco tempo, esse aqui ainda é o teste, né? O boneco. É o primeiro livro da série, que tem físico lá também agora. E essa série eu procuro desenvolver as ideias, né, do que tornaria uma criança um adulto livre, né? Então, seria o conhecimento sobre economia, um pouco sobre direito, e conhecimento sobre a vida que com a experiência a gente adquire, né? Inicialmente, a série começou com essa série de livros, que seriam os livros paradidáticos, né? São os livros de aventura. E desses livros, a ideia é expandir para outras plataformas e tentar aprofundar ideias que não dariam para serem desenvolvidas no livro, porque o objetivo dessa série de livros, né, do Joãozinho e Guerreiros da Liberdade, não é ser uma série didática. O objetivo é que seja uma série de fantasia, aventura, em que você lide com a evolução dos personagens durante a história, né? E também a relação de amizade, de perseverança, mas dentro da história poder começar a passar algumas ideias que já pudesse trabalhar a educação financeira, né? Esse primeiro livro se chama O Imposto, porque a primeira situação que inicia tudo é porque o Joãozinho ele está na escola e ele tem um grande amigo que é um personagem do livro, não existe esse amigo, né, de verdade, João, mas o Spork está lá, né, na hora do intervalo e está pensativo, está com um comportamento estranho, o que faz com que o Joãozinho chegue até ele e procure saber o que foi. E aí o Spork informa que os pais dele eles têm uma lojinha, né, uma mercearia, uma loja de conveniência, e ele ouviu os pais falando que se a carga tributária continuar alta, se o problema dos impostos ainda persistirem, eles terão que decidir se tiram o Spork da escola ou se demitem o ajudante que eles têm lá nesse comércio, né? E aí o Joãozinho diz, olha, o meu pai sempre diz que para toda dúvida vai ter um livro que vai falar sobre esse assunto. Então vamos na biblioteca, que meu pai tem uma biblioteca. E ao chegar na biblioteca acontecem alguns eventos, o que faz com que eles sejam transportados para o mundo das ideias. Aí quando eles chegam no mundo das ideias, aí eles encontram com alguns personagens e começam a lidar com a situação, né, vamos dizer assim, de sobrevivência que vai surgir na história, mas aí eles têm algumas lições sobre um pouco sobre economia, né, e também sobre um pouco sobre direito, porque aí nesse primeiro livro aparece entre os personagens o Frederic Bastiat, que foi um filósofo, né, um político, um economista francês, e ele escreveu o livro A Lei, que inclusive na faculdade de Direito, que eu saiba, na maioria delas não se lê esse livro. E aí, esse livro, né, o Frederic Bastiat, ele tenta discutir o que seria uma lei justa, né? Aí, nesse primeiro livro, acontecem alguns desses eventos, e aí eu introduzo alguns dos assuntos que depois serão tratados futuramente, tanto na série de livros paradidáticos, quanto serão reforçados nas outras mídias, né? Aí a gente está publicando materiais no YouTube e nas redes sociais também. A gente começou agora com alguns vídeos explicativos, e a ideia é criar uma base de conhecimento o mais sólida possível, porque eu identifico, né, eu acabei identificando comigo e vendo assim as pessoas, né, na internet e tal, que o problema maior que a gente tem é justamente o problema mental, vamos dizer assim, né, psicológico, de ter uma mentalidade que consiga lidar com a administração de dinheiro, consiga lidar com o investimento, porque a gente, enquanto humanidade, né, há muito pouco
pouco tempo a gente vive em uma sociedade, em um mundo em que existe abundância de coisas, né? Durante muito tempo a humanidade ela viveu na total escassez, né? A gente teria que sair de manhã para caçar, quando caçava e matava um bicho, não teria como conservar a carne, e teria que comer no mesmo instante, e aí depois, né, com muitos anos, milhares, milhões de anos, né, veio o progresso, aprender a agricultura, mas de forma geral a humanidade, a maior parte do tempo, ela viveu com a escassez. Então a gente não tem a mentalidade de lidar com a abundância, né, e lidar com a ideia de você conservar alguma coisa durante muito tempo, porque durante todo esse tempo que a humanidade viveu, o máximo que você poderia conservar as suas coisas teria um tempo limitado. Até a vida humana, né, a humanidade vivia muito menos do que hoje, né, as pessoas. Então, o primeiro momento assim do projeto, da série, é trabalhar bastante com essa base, né? Que é a base de você ter perseverança, você, né, ter planejamento, porque várias coisas assim que envolvem a educação financeira, elas são coisas que a gente leva para a vida e vice-versa, né? É verdade. O pessoal fala, a gente vai estudando em termos energéticos e tudo, e a gente começa a perceber que a escassez, a questão da escassez é tudo mentalidade, não é porque está faltando alguma coisa fora. Se você for ver o universo, tudo que envolve fora, a natureza nos dá, tudo ao redor é abundante, mas o que faz a gente, no modo geral, a humanidade passar por essa situação de necessidade é a mentalidade. De acordo com a tua experiência, Marcos, você acredita ser possível, por exemplo, pais que normalmente eles têm essa dificuldade, têm essa mentalidade de escassez, começar a introduzir essa mentalidade de abundância e trabalhar essa questão financeira nas crianças para que eles não sofram os mesmos problemas que eles mesmo estando enfrentando isso? Eu acredito que é um processo que a família toda ela acaba sendo atingida, né? Porque a partir do momento que a criança ela começa vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos dizer que o pai ele mostra aos filhos e não assista, mas de toda forma o fato da criança começar a ter contato com essas ideias vai chegar até os pais, porque em algum momento as crianças têm muito isso, né? Do nada ela vem assim e fala uma frase, né? Que de onde é que ela tirou isso, né? Uma frase muito sábia, assim, que talvez não seja nem para a idade dela. Então, é um processo que, quando os pais eles se decidem, né? Porque parte também de uma decisão, né? De você aprender a lidar com certas coisas e começar a trabalhar isso, você acaba influenciando a criança. E a convivência com a criança, por outro lado, faz com que o adulto também aprenda muito com ela. Então, acho que o ambiente familiar ele acaba sendo modificado, né? Na verdade, todos nós, 90% das pessoas, até hoje quem é bem-sucedido, provavelmente cresceu ouvindo frases que são frases negativas sobre dinheiro, frases que colocam a pessoa rica ou abundante como uma pessoa ruim ou coisas do tipo, e as pessoas conseguiram se livrar disso, né? É claro que se você é mais velho, você teve certas práticas foram repetidas muito mais vezes e são mais difíceis de você se libertar, né? Mais do que uma criança. Se a criança ela já começa ouvindo, porque assim, a gente muitas vezes cresceu com certas informações, o dinheiro é para gastar, ou quem poupa não vive, essa é uma frase também comum. A gente... Vamos viver hoje, a gente não sabe o dia de amanhã. Porque gente rica é gente ruim. Quem é rico é isso, aquilo, é mesquinho, é ruim. Mas como se o fato da pessoa ter tido o mérito de ter, né, conseguido
juntar um patrimônio e fizesse dela uma pessoa má ou boa, né? Assim como também, não é porque você é pobre que automaticamente você vai ser uma pessoa boa, né? As pessoas são boas pelo que elas fazem. Fiz até um vídeo e coloquei lá no canal da série que fala justamente isso, né? Que não é o fato de você acumular, né, moedinhas, que eu usei lá no exemplo, né? Que vai fazer você ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. O que vai fazer você determinar, saber se é uma pessoa boa ou ruim, são as atitudes dela, né? Também não é o que ela fala. Né? Porque a gente também... Eu achei interessante... Desculpa, Marcos, está te interrompendo. É porque eu estava subindo aqui, eu achei interessante o que Débora, a esposa, falou aqui. Que ela disse que nunca estudou nada sobre finanças até te conhecer, né? E assim, o que é ser abundante, o que é ser próspero, depende de cada um, né? Cada pessoa acha que é dinheiro na conta ou é dinheiro investido. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas o mais interessante é que se você procurar, não tem nada falando sobre isso. E quando tem, é linguagem muito adulta, linguagem muito técnica, é coisa muito específica para quem trabalha com finanças. Mas para pessoas leigas é muito raro achar. Eu acho que esse é um dos problemas. Assim, você tem que separar assim, o que é um problema da vida adulta, né? Porque a gente, quando fica adulto, até no livro Pai Rico, Pai Pobre, menciona isso. É um livro que eu gosto muito, indico, que o autor ele fala disso, né? Assim, que o adulto, ele, quando ele descobre que alguma coisa tem uma explicação simples, ele meio que não quer aceitar aquela explicação, porque é como se ele estivesse se sentindo menor por isso, né? Enquanto a criança, não. Se você ensina a criança, olha, isso aqui você vai ter um resultado muito bom fazendo só isso. A criança, é só isso, só tá certo, só isso. Quando você é adulto, até porque a gente é formado no sistema de educação que é sempre muito conteúdo, né? Os livros. Eu até não entendo porque quando você vai ficando mais técnico, você vai perdendo cores nos livros, assim, né? Porque quando você estuda uma outra língua, por exemplo, todo livro de línguas você vai ter, né? Personagens e tal, e você compra marca-texto para marcar os textos lá. Não entendo porque no livro de direito dificilmente você tem algumas frases de outra cor. Mas, enfim, essa é outra discussão. Mas o que acontece é que tem duas coisas, né? Uma é esse lado do adulto, né? Que a gente sempre está procurando usar termos técnicos e tentar ser complexo para poder passar uma ideia. E, às vezes, as ideias não precisavam serem complexas. E uma outra situação é que, eu não estou dizendo que são todos, mas em alguns casos, não estou dizendo que são todos, em alguns casos pode haver algum conflito de interesse, né? A pessoa querer que você ache que algo é mais complexo do que realmente é, porque se for mais complexo, é provável que ela você precise dela. Não sei se deu para entender a lógica, né? Mas a minha ideia na série é justamente essa. Meu trabalho com a série não é indicar nem investimento para ninguém, até porque a minha ideia é o seguinte: o sistema de aposentadoria acabou. É só uma questão de tempo, mas ele acabou. Muita gente não quer aceitar, mas é um fato, né? Há 30 anos tem um livro. Tem um livro que eu estava mencionado no Pai Pai Pobre. Eu tentei achar na internet, ele não existe republicação dele, é um livro americano. E só existem livros usados para você encomendar lá fora. Que é um livro que fala justamente sobre o mito da aposentadoria, né? Tem outros livros que falam desse tema, mas eu estava querendo pegar esse, né? E se você verificar, em 30 anos, que é um período pequeno, é um período de uma geração talvez se aposentar, você já teve 6 reformas da Previdência no Brasil, né? Dá uma reforma a cada 5 anos, mais ou menos. E é sempre aquela coisa assim, é uma coisa que está falida, e se você duvida disso, o que eu digo é, se você acha que daqui a 40 anos o seu filho vai se aposentar com a idade que hoje é prevista para alguém se aposentar. Então, é um sistema que ele não vai sobreviver. Aí, qual é a solução para isso?
antes de eu falar qual o que eu identifico como sendo a solução, ainda sobre essa questão da Previdência, a Previdência, eu gosto sempre de simplificar, porque eu acho que se a gente entender os conceitos principais, os detalhes a gente aprende melhor depois e a gente vai se basear na base, nos conceitos, para poder tomar as decisões. E se você observar, hoje, a população está ficando... Antigamente, se você pegar aquelas matérias de estudos sociais que a gente fazia lá antigamente, né? Aí tinha aquela piramidezinha da idade da população no Brasil. E antigamente, a população era bem jovem, a pirâmide era regular. Hoje, está invertendo. As pessoas estão vivendo mais e estão tendo a consciência de colocar menos filho no mundo, né? Estão tendo a consciência de tomar o cuidado, porque sabe que a economia hoje, sabe que o custo de criar uma criança hoje é alto. Então, a pirâmide está invertendo. E a população está envelhecendo e quase não está nascendo gente. Então, se você for ver, quase não vai ter pessoas para bancar, tirar o imposto para bancar esse sistema aí de aposentadoria no futuro. Não vai ter gente suficiente para arcar, para pagar essa aposentadoria para as pessoas, né? Basicamente você está pagando hoje para quem está aposentado hoje, né? Quando você for se aposentar, supostamente esse dinheiro seria para você, mas a gente talvez não seja tão específico assim, mas vai se tornar isso, né? Vai se tornar uma situação em que quem está pagando hoje vai estar pagando diretamente a aposentadoria de quem já está recebendo a aposentadoria. Quando ele se aposentar, ele não vai ter aposentadoria. Mas a aposentadoria é basicamente o quê? É você pegar dinheiro todo mês, colocar na mão de um terceiro, para essa pessoa no futuro te dar um retorno disso aí, né? Seja através do governo ou através da previdência privada. Na previdência privada tem o problema também de você lidar com o gestor, que você não sabe que gestor é esse, se ele é honesto, se ele vai tomar decisões que você tomaria. Então, a minha ideia é o seguinte: se a aposentadoria ela acabou, a solução é você ser sua própria previdência, né? Então, todas as crianças elas vão precisar entender que ela precisa poupar, porque ela precisa investir, porque não vai ter um sistema que vai surgir dinheiro para dar aposentadoria para ela, né? Já é hoje assim. E esse livro que eu estava procurando, justamente tem uma frase bem marcante, assim, que é a teoria da bala de prata, que ele cita aqui no livro. O autor, ele entrevista uma gestora lá de fundos de alguns empresários milionários e tal, e ela formava vários investimentos, né, um plano de investimento desses executivos. E aí o autor pergunta a ela, e o trabalhador americano? Isso é para a realidade americana, que é melhor do que a nossa, né? Então, isso já serve de um alerta maior. Aí ele questiona, e o trabalhador que ele vai depender da previdência, né, do sistema geral? Aí ela diz, só sobra para ele a bala de prata, né, que seria, ou seja, não tem saída. E muitas vezes, diante dessa realidade, no lugar da gente pensar, tá certo, se isso não vai funcionar, o que é que eu preciso aprender para criar uma alternativa? Muitas vezes a gente acaba perdendo tempo discutindo por uma coisa que não vai existir, né? É como se as datilografistas tivessem se juntado para brigar contra o computador, no lugar de ir lá e fazer um curso e aprender a usar o computador, né? É mais ou menos essa a lógica. Então, a minha ideia assim, tanto na série lá de livros de fantasia, quanto nesse material que é mais didático, eu me vejo com duas funções. Lá eu sou escritor e tradutor. E aqui eu também me vejo como um tradutor, porque o meu trabalho é tentar ver, né, aquele conhecimento e tentar passar para as crianças de uma forma que seja fácil de entender, né? E se for fácil de entender, das crianças entenderem, os pais delas, os adultos ao redor, também irão entender, né? Porque o princípio é o mesmo, né? A lógica é a mesma. Marcos, assim, com quantos anos você recomenda, assim, você acredita que fica mais fácil começar a ensinar essa educação financeira para as nossas crianças?
Olha, Você acredita que uma criancinha de 3, 4 anos, através de desenhos, já consegue começar a entender? Ou tem uma idade específica que você acredita que é mais fácil, tá? E dando essa iniciação para ele já começar a levar isso para a vida? então, quando eu comecei a fazer assim, eu pensava muito. Eu comecei mesmo a escrever a série faz uns 3 anos, mais ou menos. João era menor, né? Então vai fazer 10, ele tinha uns 7 anos, por aí, 6 para 7. Aí eu vi tem um estudo recente da universidade, eu acho que é de Berkeley, ou é Oxford, que fala que a criança ela tem essa formação financeira a partir de 7 anos. Basicamente, durante os 7 anos, ela começa a desenvolver aquilo que seria a forma dela pensar sobre dinheiro, né? Então, tudo aquilo que a gente aprende de errado nessa fase vai influenciar e depois, claro que você pode mudar isso, né? Mas o trabalho vai ser de apagar o que estava errado para substituir por alguma coisa por uma ideia que é mais correta, né? E se ela já começar aprendendo da forma correta, isso vai ajudar. Com E certeza. mas eu Isso faz acho que sentido porque dentro do treinamento, né, a gente fala que tem uma fase que a criança é muito esponja, que é dos 0 aos 7 anos, que ela está aprendendo tudo para ela se tornar como pessoa, personalidade, tudo, emoções, a lidar com algumas coisas que vai refletir na fase adulta, né? E o engraçado é que complementa, porque depois dos 7 anos, ela vai começar a observar para as coisas externas fora dela, que é onde entra o dinheiro, né? mas eu acredito que você possa começar a trabalhar desde sempre. Porque, como eu disse, né, tem coisas que você aprende estudando sobre finanças ou investimento que você transfere para a vida, né? São conhecimentos que, assim, são conhecimentos da vida e tem conhecimento da vida que você leva para o investimento. Porque a vida é uma só, né? A gente separa em bloquinhos para a gente poder aprender melhor. Mas, por exemplo, você pode trabalhar o conceito de que você não pode ter tudo que você quer a todo momento. Entendeu? Você pode trabalhar isso com a criança desde cedo. Até porque isso Trabalhar. vai desenvolver na criança a capacidade dela resistir a frustrações, né? Porque às vezes quando a criança ela cresce sem nunca conhecer um não, sem nunca ter uma frustração, quando ela chega no mundo, que é na vida adulta, o mundo não vai fazer tudo o que ela quer. Né? E muitas vezes tem gente que entra em depressão severa ou entra numa crise profunda porque nunca conheceu isso, né? E aí tem uma coisa interessante que, pelo menos eu postei lá também no Instagram da série, que é de outro livro, eu não sei se tem aqui já, que é O Milionário ao Lado, o nome do livro. São estudiosos que eles passaram 30 anos, vários anos estudando os milionários americanos. O milionário que seria o milionário médio, vamos dizer assim. E Padrão, aí né? Que eles dizem milionário padrão. seria um milionário que não é o ator de Hollywood. Né? Eles fizeram esse estudo Sim. e aí eles colocam nesse livro o que eles constataram do que esses milionários fazem, de como é o estilo de vida deles. E aí é interessante porque ele quebra vários das crenças que a gente tem, né? Porque quando a gente pensa assim em um milionário americano, a gente pensa no rapper lá, cheio de corrente de ouro, né? A gente pensa naqueles filmes, o cara que está esbanjando dinheiro, deitado lá da piscina sem fazer nada. Só que aí ele nesse estudo, ele vê que cerca de, acho que mais de 70% dos milionários americanos, eles estão numa faixa entre quem tem um patrimônio de $1 milhão a $10 milhões. E eles basearam o livro nessa faixa porque eles entendem que essa faixa é uma faixa que qualquer pessoa, na vida dela, ela poderia chegar nessa faixa, em uma geração, entendeu? E aí o livro mostra que 79% desses milionários, são os primeiros milionários da família. Eles não herdaram nenhuma fortuna, não herdaram herança, e eles são o primeiro de uma geração a se tornarem milionários. Né?
Então, isso aí, esse tipo de conteúdo ajuda a trabalhar a gente, porque a gente tem muitas crenças que acabam sendo contrárias à ideia da gente criar um patrimônio, né? Porque quantos jovens hoje eles baseiam os hábitos dele só no gastar, no exibir, né? Naquela coisa de, eu vou exibir, vou me endividar para ter uma corrente de ouro, porque o funkeiro, o rapper, sem fazer crítica ou nenhum preconceito a quem produz o conteúdo, mas, assim, uma coisa é o artista no palco usar aquilo como um adereço que vai levar mais dinheiro para ele, ou você já tem um patrimônio suficiente para te conceder isso, e outra coisa é você tirar de onde não tem para cobrir isso, né? Suprir, né? Assim, o que acontece hoje é que a população brasileira, né, a maioria, não sei, eu vou dizer contextualizando aqui no Brasil mesmo, o pessoal é muito imediatista, né? Então o pessoal não tem aquela paciência de fazer um investimento, ir com calma e pegar o valor e tá juntando para poder comprar algo à vista, vai lá, pega no cartão. E a criança vai vendo aquele descontrole emocional dos pais que vai causando uma ansiedade, uma depressão, e eles vão descontando do dinheiro, se endividando cada vez mais, só que a criança cresce vendo aquilo ali, tomando aquela crença como normal, né? Então, quando o adulto vai perceber o que está acontecendo, que o filho dele está no mesmo ritmo, a criança já virou adulto, já está na faculdade, já está no mesmo ritmo, e para mudar aquilo ali, tem que sacudir, acordar, então a conversa talvez até nunca mude, né? Esse ritmo que você falou aí de correr para pagar as dívidas é o que o Robert Kiyosaki fala no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele chama de a corrida dos ratos. Porque você corre, corre, corre e não sai do lugar, né? Aí ele usa como exemplo o jovem que ele completou 18 anos, ele recebe o cartão, aí começa a farra das compras, né? Aí ele tem um momento lá que ele cria uma progressão de como você entra na corrida dos ratos, né? Aí você casa, né? Você é um profissional, começa aos 18 anos, né? Ganha um cartão de crédito, aí começa a gastar, fazer compras, aí você depois se torna um profissional, aí um profissional, né, começa a ganhar o seu dinheiro, aí você casa com uma mulher que também trabalha, aí vocês compram uma casa, e aí vem os filhos e você ganha uma promoção e você faz o quê? Você gasta mais. Aí ele bate muito nessa questão, né? De que se você não mudar os seus hábitos, né, de gasto, sua mentalidade, não adianta ganhar mais. Porque, por exemplo, uma pessoa que ganha 4 mil e ela todo mês entra no cheque especial, se ela ganhar 10 mil e ela continuar com a mesma mentalidade de gastar acima do que ela recebe, ela vai gastar 11 mil. Então, ela também vai estar no cheque especial. Então, o que para muita gente seria a solução, que seria ganhar mais dinheiro todo mês, na verdade, não a tira da corrida dos ratos, porque o hábito dela é gastar mais do que ela recebe sempre. Então, a gente vê isso, né? Tem algumas reportagens que mostram jogadores de futebol, tem até um exemplo, o jogador Miller, que foi da seleção brasileira. Ele ganhou milhões, andava de Ferrari na Itália, morou em Castelo, e há pouco tempo atrás ele estava morando de favores em cima da casa da mãe de um amigo, que é um ex-jogador que também está passando nessa cidade. E ele disse, não vou dizer que eu não ganhei dinheiro, não. Eu ganhei muito dinheiro, mas gastei tudo. Porque isso é muito difícil das pessoas entenderem, principalmente os jovens, assim. Que, se eu me tornar jogador de futebol e ganhasse 300 mil por mês, eu não ia ficar pobre. É muito difícil entender que você pode gastar até mais do que isso por mês. Se você quiser se dedicar a isso, você faz. Tem uma reportagem de um rapaz que ele ganhou na Mega Sena. O valor hoje atualizado seria 50 milhões, eu acho, 20 milhões de reais, não sei. Entre 20 e 50 milhões de reais. E aí ele gastou em 5 anos, ele gastou tudo. Ele hoje está numa situação pior do que ele estava do que quando ganhou na loteria, né? Ele nem comprou a casa para a mãe, né? Ele disse que está agora morando de favor. Ele disse que o maior sonho dele era comprar a casa para a mãe. Ele ganhou 20 milhões e gastou tudo em festa, né? Jogava roupa
não lavava roupa, jogava roupa no lixo. Se você tiver essa mentalidade de que o dinheiro não acaba, o dinheiro uma hora acaba, né? E aí... Deixa eu perguntar uma coisa para você, Marcos. Assim, por onde você acredita que é interessante começar a fazer esse trabalho com a criança, né? Ensinando a partir de onde? Por exemplo, eu como pai e mãe, né, não tenho filho, mas supondo que eu tivesse filho e eu tivesse nessa roda de ratos, nessa corrida de ratos aí, trabalhando no café da manhã para comprar o almoço, tivesse nessa corrida aí, eu quisesse começar de algum lugar a fazer com que a mentalidade do meu filho fosse diferente da minha. Eu percebesse que, poxa, eu quero dar esse start na vida do meu filho. Por onde, assim, você aconselharia esse pai, essa mãe estar começando a fazer esse trabalho? Primeiro de tudo, seria ser sincero com a própria pessoa, né? Com o próprio pai, chamar a esposa ou chamar o marido. Porque isso é difícil. Muitas vezes é difícil você sempre rouba um pouco para ver uma situação melhor para você, né? Quando você está com muita dívida, é muito difícil você dizer, realmente, essa situação está muito ruim. Você sempre tenta puxar, ou se você for fazer um levantamento do que gasta, você sempre dá um jeito de esquecer alguns gastos que estão Então, eu acho que o primeiro passo é você assumir que você vai mudar e aí começar a trabalhar com seu filho, mostrando através do exemplo, né? Que você pode ter errado até aqui, mas de agora em diante você vai acertar. Porque a criança ela vai visualizar e ela vai replicar o que você está fazendo. Então, o primeiro passo é você acertar de agora em diante. Se não dá para fazer aquela festa que era, né, costume fazer, não tem problema você falar para a criança e trazer ela para participar do aprendizado, né? Olha, a gente tem o orçamento X, Y. Se a gente resolver isso agora, se a festa não for como sempre foi, no ano que vem a gente tem condições de fazer. Se a gente não fizer agora, o ano que vem a gente pode ficar numa situação que a gente não vai ter escolha, entendeu? E começar a trabalhar com ela, né? Como eu disse, né? Uma lição muito importante, porque muitas vezes, se você teve dificuldade quando você era criança, aí quando você se torna pai ou mãe, você imagina que seu filho vai ter aquela sua vida e ele não vai ter a sua vida. Então, isso é importante, porque o peso que os pais, sem saber, colocam sobre os filhos, às vezes influencia muito. Então, o primeiro passo é entender que a sua vida, o que você passou, a sua infância, não é a infância do seu filho. Então, as necessidades que você tem não são as necessidades que ele vai ter. E não tem problema e trabalhar com ele, porque quando a gente diz... você não quer dizer que você... Por exemplo, você tem dinheiro para comprar aquele presente, mas você não acha adequado. Então, você, no lugar de dizer eu não tenho dinheiro, você pode dizer para ele, olha, eu poderia comprar esse presente, mas você acha que isso é a melhor escolha que a gente pode fazer? Porque se a gente comprar aquele outro, vai sobrar dinheiro e a gente pode fazer mais coisas. E aí começar a trabalhar junto com ela, né? E também passando para ela, se você dá alguma mesada, algum valor, começar a trabalhar com ela, ela começar a ver que o dinheiro sai de algum lugar e vai para algum lugar, né? Quando você for comprar alguma coisa, dá o dinheiro para ela pagar e ensinar ela a receber o troco, pedir para ela contar, ver se está certo o troco, né? Começar a fazer, talvez fazer um plano, olha, vamos fazer o seguinte, com essas moedas que a gente vai juntar a sua, vamos ver uma coisa para comprar em junho, ou no final do ano, a gente vai ter que conseguir atingir essa meta. E aí, a prática, ela vai ensinando, né? Porque, assim, inclusive, em algum momento, pode ser que você consiga, e possa ser que você possa... Desculpa. Você possa dizer para a criança, olha, papai errou, a mamãe errou, a gente não tinha esse conhecimento aqui. Na época, a gente iniciou uma dívida que a gente não se planejou, isso tem consequência. Por isso, agora, a gente está com essa dificuldade. Porque eu sei que as crianças, elas não são adultos, mas elas têm condições, muitas vezes, de entenderem coisas que são do mundo adulto, se a gente souber trabalhar com elas, né?
com fantasia, com jogos, né? A gente pode ver isso tem muitas animações muito boas, né? Que a gente vai para o cinema em família e todo mundo sai de lá melhor do que entrou, né? Tem um filme recente que a gente viu aqui em casa agora, o Soul, que é da Pixar, que é muito bonito. Esse filme. E ele ensina sobre a vida, né? Então a criança ela consegue entender aquele ensinamento. E aí, o que é que acontece? É que eu vi uma pergunta de Débora, um comentário. Débora falou assim, que ela quis dar tudo que ela não tive para João, né? Para o filho. Isso. E hoje, como é que foi? E aí tá a pegadinha. Ele pode ter as escolhas que a mãe não teve. Você acha, assim, errado aquele pai que tem aquele pensamento, poxa, minha infância eu tive muita escassez, hoje tudo que eu tiver, vou colocar na mão dele, tá aqui, meu filho, sim, toma aqui, vai lá, faz. O que você tem a dizer sobre até esse comentário que Débora fez aqui? Então, quando a gente continua trabalhando em cima da escassez, é muito difícil a escassez deixar de ser uma sombra ao nosso lado, né? É importante você saber que no mundo existem, às vezes por questões tecnológicas, ou seja, existem limitações para certas coisas, né? E aí é importante a gente dar valor ao que existe, porque nada é garantido, né? A gente vê, por exemplo, a Venezuela hoje, o pessoal passando por uma situação pior, então a gente precisa ter o respeito ao que existe e saber que existe possibilidade de se criar mais, né? Sobre isso que ela falou, é importante que a gente consiga, muitas vezes é difícil, deixar o passado para trás e, principalmente, não trazer a carga do passado para a gente, para a criança, né? Porque a criança ela é um outro ser humano, ela nasceu em um outro lar, ela tem outros pais, ela não vai passar pelas mesmas dificuldades e problemas que a gente passou e é preciso respeitar a história das crianças, né? É preciso respeitar esse outro ser que, se a gente tem condições de dar melhores situações para ela, então a gente pode trabalhar melhor como ser alguém melhor do que a gente é hoje. E não necessariamente dando tudo o que faltou lá quando a gente era pequeno, porque é uma forma da gente usar a criança para se compensar, né? Eu não tive tal boneco, e aí eu vou dar o boneco para a criança porque é para ele não sentir essa falta. Mas ele nem sabia que esse personagem... Por exemplo, você não teve um comandos em ação. Aí você vem na loja e compra 10. O seu filho não sentiu falta de comandos em ação. Mas ele não queria comandos em ação, ele queria Minecraft. Ele nem sabe o que é comandos em ação. PlayStation. Às vezes a gente pode estar usando a criança para a gente se curar, né? E aí é importante saber isso, né? Por isso que a parte mais importante da educação financeira é essa parte mental, né? Da base, que precisa ser muito bem trabalhada. Por quê? Acho que elas têm uma vantagem. Elas têm a coisa mais importante em relação a investimentos, em relação a se fazer o patrimônio, que é tempo. Então, o tempo vai ser o fator mais importante, né? Se você coloca o dinheiro investido, quanto mais tempo ele estiver investido em bons investimentos, mais dinheiro ele vai gerar devido aos juros compostos. Então, o tempo é o fator mais importante, que a criança tem e, às vezes, o adulto não. E é por isso que, muitas vezes, o adulto acaba caindo em golpes, ou em pirâmide, né? Acaba levando algum golpe, porque ele, como tem menos tempo, ele quer ficar rico mais rápido. E aí também ele não tem a base de saber que quanto maior o retorno, maior o risco. Não tem como sair disso. Então, sempre que você vê uma propaganda que diz que você vai ter o maior retorno do mundo com risco zero, você sabe que tem alguma coisa errada, se você tiver uma base. E essa base precisa ser muito bem trabalhada, porque a nossa mente, ela não, como eu comentei no começo, ela não está preparada para trabalhar no longo prazo. Então, ela vai ficar querendo dar sempre um golpe na gente, né? No sentido não vai dar tempo, então eu vou pegar essa oportunidade que vai me deixar rico ontem. Normalmente isso vai levar a um prejuízo que esse prejuízo vai ser muito difícil você recuperar, vai exigir muito mais trabalho, muito mais
vai ter que exigir muito mais esforço, né? E aí eu lembrei de um caso, né? A história da Batcaverna, que tem uma amiga da gente que ela é engenheira e trabalhava, acho que na Vale do Rio Doce, não sei. Ela trabalhava numa empresa lá e um colega dela, ele comprou uma caminhonete lá, nova, da mais cara que tinha, recém-lançamento, só que ele morava na casa da sogra, eu acredito, com a esposa e os 2 filhos, não tinha casa, né? E a amiga da gente pensou, fulano, você não acha que seria melhor você comprar uma casa do que trocar o carro? Seu carro tá bom, o carro que você tinha antes. Ele, não, mas é o Batmóvel. Batmóvel, todo mundo sabe qual é o carro do Batman, mas ninguém vê a Batcaverna. Então, assim, tem certas coisas que isso passa do pai para filho e passa, né? Isso vai passando, né? Que a lógica é o seguinte, né? Você gastar para parecer ser rico, né? E tem uma frase que eu vejo muito assim em perfil lá fora que o objetivo é ser rico, não parecer rico. E aí riqueza, como você as mencionou pessoas muito querem bem, comprar coisas muito caras que não tem para impressionar pessoas que às vezes elas nem gostam para elas serem vistas. E aí tá isso, faltando para dentro de casa, para as pessoas que estão mais próximas. justo. É basicamente isso. A diferença é que as pessoas que se tornaram muito ricas, elas cresceram patrimônio e aí depois esse investimento delas é que dão os presentes a elas, né? Até o Robert Kiyosaki, no Pai Rico, Pai Pobre, ele menciona isso, que tinha uma época que ele trabalhava na fábrica da Xerox e aí ele já investia e tal, que desde pequeno ele foi treinado e tal, e ele comprou um Porsche. As pessoas achavam que ele tinha comprado o Porsche com as comissões da empresa, mas não. Quem deu esse carro a ele já foi o resultado de todos os anos que ele vinha investindo, né? E aí ele fala disso, assim, que as pessoas ricas, elas ficam ricas primeiro para depois comprarem artigos que seriam, né, vamos dizer assim, de luxo. E, normalmente, as pessoas que têm dificuldade financeira, elas fazem o oposto. Elas primeiro gastam dinheiro com artigos que seriam de luxo e aí não sobra dinheiro para investir. E aí eu... Não, desculpa. É que tá um pouco lento, aí fica travando, a gente se choca. Deixa eu só te perguntar. E o pai, quando ele quer agora, fez, pronto, eu quero mudar a mentalidade, quero iniciar essa questão com o meu filho e eu vou começar a acompanhar a série do JGL, né? Do Joãozinho e os Guerreiros da Liberdade, aí pelo Instagram, pelo YouTube. Como é que ele faz para te encontrar, para te procurar, para achar o teu livro e para acompanhar os teus cursos, né? Porque Débora estava conversando comigo e disse que você vai começar cursos online onde ensina educação financeira para crianças, né? A gente... Vou começar agora com os cursos online, né, que vão trabalhar, esse primeiro momento, vou trabalhar bastante com a base, né, com os conhecimentos que são os pilares, que com esses pilares você dificilmente vai cair futuramente, quando essa criança crescer, vai cair num golpe, vai cair numa pirâmide financeira, porque ela vai ter as bases. Então, a gente vai lançar o curso. As pessoas podem seguir nas redes sociais JGL Série e pode procurar no YouTube também, que a gente está publicando materiais, sempre está publicando. Tem um site que é o jglsérie.com com artigos. E o livro, né, você pode encontrar na Amazon, por enquanto está só na Amazon, porque ele está lá de exclusividade, quem é assinante, eu acredito, da Amazon Prime, tem acesso ao livro sem pagar adicional. Aí tem ele em e-book e tem ele livro físico, né? Então, se você procurar JGL Série, J de Joãozinho, G de Guerreiros e L de Liberdade, que é o nome da série fantasia, né? Joãozinho e os Guerreiros da Liberdade. Aí você procura lá JGL Série e segue a gente. E aí a gente vai estar lançando agora, eu e o Edmar Júnior, que é a pessoa por trás das artes, que cria os personagens, né? A pessoa
que cuida dessa parte visual, né? Eu vou lá e digo, ó, Júnior, estou pensando em algo assim, ele, um cara muito bom, e ele já cria, já até faz melhor do que eu já tinha imaginado. E aí a gente vai lançar esse curso, e esse primeiro curso vai ser trabalhando muito nos pilares na base da educação financeira, né? Deixar tudo bem E sólido, um né? outro Para que a exemplo criança já vá essa construindo o parte da futuro. base, ela é muito importante porque a gente precisa trabalhar muito a nossa mentalidade. Porque o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa diz, não, já entendi, eu já entendi, eu não vou ficar nervosa se aparecer na televisão dizendo que a bolsa caiu, a bolsa subiu. Aí, a primeira notícia que ela vê, ela se desespera. Porque você precisa trabalhar muito bem o conhecimento da base para poder lhe sustentar, né? Para poder sustentar os seus passos. Então, você conhecer que, como eu falei, para cada o retorno ele é equivalente ao risco, né? Se o retorno é muito maior, o risco inevitavelmente vai ser maior, né? Se você tem mais segurança, você tem um retorno um pouco menor e aí você vai trabalhando de uma forma que você tem um equilíbrio, né? E essa questão da mentalidade, eu lembro de um caso, tinha uma época que eu atuava na área criminal e aí teve uma senhora que foi falar comigo que o neto dela foi preso porque ele decidiu roubar uma Shinerai, né? Aí depois de um tempo, a própria. Ele que foi roubar uma moto foi preso. Aí depois de um tempo, ela veio falar comigo e pediu para que eu deixasse o caso, porque ele ligou da cadeia dizendo que quando saísse ela teria que dar uma moto para ele, senão ele ia fazer de novo. Porque o objetivo dele era ter independente dos meios. E a avó dele não tinha essas condições, se tivesse, teria dado. Porque tudo indica que, na verdade, ela sempre deu tudo o que ele quis, né? Com amor e porque ela gostaria de. De O agradar, curso a né? gente vai estar lançando dia 28, a gente vai lançar e a gente Dia vai 28 agora trabalhar com as coisas que vão acabar. de janeiro? 28 de 28 de janeiro. janeiro que inicia o curso? Ele é um curso que vai ficar gravado ou ele é um curso que vai ser ao vivo? Não, o curso a gente vai vender e a pessoa vai ter acesso durante o ano, né? E aí a ideia é, durante o ano, a gente ir melhorando o curso, para que se torne um curso com uma base bem estruturada. Que a ideia, qual é a Sim. ideia? A ideia é trabalhar de uma forma que a criança ela depois possa entender bem esses princípios e a partir daí ela poder trabalhar outras coisas, né? Ela poder trabalhar outros conhecimentos um pouco mais, eu não diria avançados, porque muitas das coisas que você precisa saber são coisas não tão complexas, né? Tem Warren Buffett, né, ele até cita que se dependesse dele entender muito de matemática, ele não seria bilionário, porque aí você, de forma geral, você precisa dos conhecimentos básicos para poder aprender e É, desenvolver. o pessoal complica muito por uma coisa que é simples, né? Isso. E às Eu vezes acho que o óbvio, o básico, é aquele que realmente precisa ser fortalecido. me avisa quando estiver perto ainda da live terminar, que eu não sei Tá quanto tempo faltando, já está. em média, 9 minutos aí pra gente poder, pra live cair. Pra gente encerrar. Pronto. Eu vou desenvolver aqui uma parte final para a gente poder salvar, né? A live aí, ficar E salvo. Queria agradecer a todo mundo, a conversa foi muito boa. Espero ter ajudado, né? E quem tiver interesse de aprender mais, de ver os vídeos lá animados e assistir com os filhos, assistir com os sobrinhos, vai lá, segue o canal, segue a série JGL, série você encontra. E eu acho que é isso por hoje. Fico muito agradecido eu pela vou oportunidade. colocar, quando eu salvar a live no IGTV, eu vou colocar. Eu que agradeço o convite, Débora, porque a gente aprende também.
Eu agradeço a ideia também. E depois eu vou apresentar você também, João, para um local muito, muito cheio de amor, que é a Missão Diamantes do Gueto e Missão Flores da Favela, que eles fazem um trabalho com crianças da comunidade daqui de Recife e da comunidade de Olinda também. Vou te apresentar a eles, tá certo? Gratidão também, Débora, por apresentar o trabalho do seu esposo, Marcos. Vou colocar no IGTV lá o arroba JGL Série e o arroba Marcos Moura. Quem tiver dúvida, quem quiser saber mais, quiser conversar sobre planejamento de vida, quiser falar sobre planejamento financeiro, planejamento de vida, onde o planejamento financeiro entra no planejamento de vida, fala comigo. Planejamento financeiro, seguir a série do Marcos JGL, fala com ele, vai estar marcado no Instagram, tá? E a gente está aqui à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Tchau, pessoal. Boa E como a noite. gente diz, boa noite, pessoal. E como a gente diz para o pessoal que fez o treinamento, que está aqui, Abraão, Débora, Paola, 1, 2, 3, 4. Um grande abraço para vocês e uma ótima noite. Muito obrigada aí por esse momento com a gente, Marcos. Eu que Tchau, agradeço. tchau. Tchau.